tua palavra nesse lugar. Que através dela possa fluir rios de água viva, Pai, para nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Desperta nela discernimento, a sabedoria, a eloquência, a visão espiritual, aquela que vem do teu trono, meu Pai. Em nome de Jesus, que possamos hoje receber do Senhor aquilo que o Senhor separou, a melhor parte para nossas vidas, Pai. Usa tua filha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito possa fluir através dela. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir mais forte ainda pela vida que o Senhor consegue pela rodando? Deus te abençoe. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Fernanda, assim eu vou ficar escondida. Só uma brincadeirinha só para descontrair. Fica casinho com a mão, gente. Olha só, se eu não vou. Olha, ainda bem que eu botei um salto. Se eu tivesse com a rasteirinha, ia ficar difícil. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Mais uma noite. Agradeço a Deus pelo dia que meu esposo passou aqui na rua e viu a cruz. Ele falou assim: amor, tem uma igreja ali. Eu falei: aonde, amor? Que você está vendo igreja? Aí ele: lá em cima, olha, tem uma cruz. Vamos passar e ver direitinho. Aí eu fui, nós passamos, aí vimos os dias de culto, horários de culto. Aí eu falei: vamos sim, vamos lá. E olha, gente, de coração, eu me sinto em casa aqui. É assim, parece que eu conheço vocês há muito tempo. É aquele amor que Jesus coloca no nosso coração, né? Porque assim, a gente tem a nossa família consanguínea, né? Mas a nossa família de Cristo, ela é gigantesca. E aonde a gente vai, a gente busca, a palavra do Senhor. Assim, não dá para descrever esse amor que Ele tem por nós. Amém. E quando a gente está disposto, está na presença dEle, Ele nos usa em qualquer lugar. Eu costumo falar com meu esposo que a gente costuma de vez em quando fugir, né? Que ele já está quase se aposentando, e de vez em quando a gente foge, larga as crianças em casa e foge. Vamos descansar. Descansar nada. A gente vai para as pousadas, o Senhor usa a gente lá nas pousadas para falar dele. E é isso que Deus quer. Aonde nós formos, nós temos que falar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, sem mais demoras, em Mateus 8:1. Mateus 8:1. Esse tudo está aqui, ó, é de gigante. Mateus 8:1. Irmãos, ó, eu vou ficar no tiro e coloca óculos, porque para ler tem que ser sem o óculos, e para enxergar vocês tem que ser com o óculos. Amém? Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, colocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Todos nós sabemos, né, que naquela época, hoje em dia, nós temos os medicamentos, né? A lepra não é como na época de Jesus. Naquela época, o homem leproso, uma mulher leprosa, ele vivia sozinho, solitário, né? Ele não podia estar no convívio, ele não podia trabalhar para o seu sustento, ele tinha que estar apartado, tinha um local certo para ele estar apartado ali, né? E com isso, você para e pensa como é que ficava o coração desse homem. Sozinho, solitário, sem poder trabalhar, sem ter amigos,
sendo desprezado por muitos, né? E ele só tinha uma única chance, que era Jesus Cristo, né? Para ele chegar até Jesus Cristo, para ele chegar ali, ele enfrentou uma multidão, correndo risco de morte, porque antigamente quem tinha lepra tinha que andar de 15 a 60 metros de distância das pessoas, dizendo: eu sou leproso, para ninguém chegar próximo a ele. Você imagina como era difícil, como foi difícil ele chegar até Jesus, porque Jesus ia passar ali, Jesus estava descendo no monte, Jesus estava em meio à multidão, e se descobrissem que ele era um leproso, ele poderia ser morto ali. Mas ele não. Ele viu que aquela era a única chance dele. E que se ele chegasse até Jesus, ele seria curado. E nós, nos nossos sentimentos, no nosso dia a dia, às vezes a gente se encontra no lugar desse leproso. Porque às vezes a gente vai vendo as dificuldades do dia a dia, as pedras que vão aparecendo em nossos caminhos, e a gente vai desanimando, a gente vai se entristecendo, a gente vai retrocedendo, ao invés de avançar, como esse leproso fez. Se ele tivesse retrocedido, se ele tivesse ficado aonde ele estava, ele não teria sido curado, né? E nós não podemos ficar limitados em nossos devaneios, em nossos pensamentos, nossas tristezas, porque as nossas querem falar: eu estou triste, eu estou deprimida, eu estou sofrido. Deus não te fez assim, Deus não me fez assim, Deus nos fez felizes, Deus nos fez perfeitos, segundo a vontade dEle. Nós temos direito de ser feliz, mas para isso a gente tem que começar aqui, ó, na nossa mente, no nosso coração, e limpando e profetizando sobre nossas vidas. Porque se a gente não profetiza, a gente não alcança o auge. Se a gente deixar, a gente fica em depressão. Se a gente não lutar com nós mesmos, nós não vamos conseguir avançar para lugar algum, irmãos. Hoje mesmo, cedo, eu estava lá, eu na minha, e falei: eu estou na benção. Aí eu desci, liguei, peguei o telefone, que eu normalmente deixo sem som. Aí liguei o WhatsApp, vi que era uma montoeira de WhatsApp. Eu falei: e aí, vai ficar aí? Todo mundo tá de castigo hoje, que se eu abrir eu vou me aborrecer. Eu não quero me aborrecer com nada. Hoje eu vou tirar um dia para ficar bem com Cristo. Nada vai tirar minha paz. Não adianta. Aí o dos filhos a gente tem que abrir, né? O WhatsApp de filho a gente tem que abrir, porque fica um cá, outro lá, outro cá. Falei: tá bom, filho, a gente abre para ver a mensagem. Aí quando eu abri uma mensagem que eu não gostei muito, eu falei: ah, tu não vai abrir não. Não, eu me recuso. Peguei o mesmo celular, tirei do WhatsApp, coloquei no louvor e pronto. Aí Mariana olhou pra mim: está bem? Eu falei: tô ótima, tô ótima. Porque se a gente deixar, meus irmãos, a gente acaba em depressão. Não só por nós, mas pelo que está em volta de nós. Pelas situações que estão em volta de nós. Porque o Senhor nos disse que no mundo teríamos aflições. Mas também nos disse: temos que ter bom ânimo. E esse bom ânimo, hoje em dia, a gente tem que estar lembrando dele a todo segundo na nossa vida, porque senão a gente não consegue nem caminhar. Porque o inimigo, ele tenta nos acusar, ele tenta nos parar, ele tenta nos envergonhar de todas as maneiras. Por que que a gente olha a igreja está vazia? Aí passa ali no Barroco, vai ver os bares. Tudo cheio. O amor de muitos esfriaria, não é? Na vida do Senhor, o amor de muitos esfriaria. E é o que está acontecendo. São poucos os que buscam.
São poucos os que querem pagar o preço de estar na presença do Senhor. Mas eu glorifico a Deus por nós estarmos aqui nessa noite. Porque Ele separou essa noite para falar conosco. Através dessa história desse leproso. Certo? A primeira atitude que esse leproso teve foi de mudar, né? Mudar o seu modo de pensar, mudar as suas atitudes, né? Porque ele era leproso. Se ele não se encoraja e se ele não vá avante, ele não ia conseguir chegar a Jesus. E o que nós fazemos mediante as nossas dificuldades? A gente para, estaciona ou a gente começa a caminhar? Nós temos que começar a caminhar. É difícil? É sim. Dói sim. Mas nós temos Jesus Cristo. Ele cura. Ele alivia todo o nosso fardo. Um dia a gente está caído, no outro dia a gente está de pé. Porque essa é o nosso aprendizado aqui na terra. A segunda atitude dele, ele adorou ao Senhor. Em meio a toda dificuldade, ele adorou o Senhor. E o que nós estamos fazendo? A gente está adorando ou a gente está murmurando? A gente está ouvindo o que Deus fala ou a gente está falando mais? Né? Não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Nós temos que ouvir mais e falar menos. Para poder ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes o Senhor Ele usa a natureza para falar conosco. Semana passada ele usou um beija-flor para falar comigo na minha cozinha. E ele não apareceu mais até hoje. Eu fico lá catando ele. Cadê você, beija-flor? Aparece aqui de novo. Mas se você estiver atento, você consegue ouvir a voz de Deus. Mas se você estiver disperso, meu irmão, não adianta. Você vai ter 30, 50, 60 anos de igreja e Deus não vai fazer mover na tua vida, porque você não deixa Ele fazer o mover na tua vida. Porque o Senhor diz que Ele bate a porta, Ele não arromba, Ele não faz arruaça, Ele bate a porta para que você abra e deixe Ele entrar e fazer a transformação. A palavra do Senhor diz que nós temos de vir como nós estamos, mas não é para nós permanecermos do mesmo jeito quando nós conhecemos a Jesus Cristo. Aleluia. Tem que haver transformação na nossa vida. Aleluia. Tem que ter o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Tem que ter a palavra do Senhor em nossa boca. A gente, em momento algum, nós podemos negar a palavra do Senhor. Em momento algum, nós podemos deixar os nossos sentimentos apagar esse amor de Cristo por nós. Porque Ele morreu na cruz por nós. Nós temos que aprender a pedir e pedir com fé, porque muitas vezes a gente pede e não sabe pedir. Quem já pediu errado? Eu também, Fê. Também já pedi errado. Meu Deus. Ó, uma coisa que eu aprendi: não peça paciência, tá? Não peça que Deus te dê oportunidade para você ser paciente. Aí é difícil. Oh, é por aí. É difícil quando a gente pede paciência. O Senhor dá uma bela uma oportunidade pra gente e a gente tem que morder a língua ali, comer com batata, descer quadrado e dando glória a Deus. Aleluia. E dando glória a Deus, porque senão fica pior. Fica pior. Nós temos que aprender a pedir ao Senhor, pedir com fé que Ele dá. Amém? A quarta atitude: ele aceitou o toque do Senhor. Você já aceitou o toque do Senhor? Você consegue sentir o toque do Senhor em sua vida? Gente, é bom demais. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Às vezes eu falo assim, gente, eu olho para trás e vejo, nossa, da onde o Senhor me tirou?
Eu fazia pedagógico, pastora. Eu tinha vergonha de apresentar trabalho. Eu passava mal na hora do trabalho, era horrível. Tinha uma professora que ela me perseguia. Ela me dava nota baixa. Só porque eu não apresentava os trabalhos. Eu fazia todo ele escrito, mas na hora de apresentar eu não conseguia ir lá na frente apresentar os trabalhos. Eu fiquei em pendência com aquela aula até o dia que eu consegui apresentar o trabalho. Embora passando mal. Mas eu consegui apresentar o trabalho. E hoje eu estou entregando para o Senhor. Aleluia. Assim, cuido de vidas. O pastor perguntou, a senhora prega? Eu falei, prego, mas eu gosto mais de cuidar. Mas a gente não pode negar. Porque se a gente vive o Deus vivo, é fácil falar daquilo que a gente vive. Não é verdade? Difícil seria se eu não vivesse. Se eu não vivesse Cristo, eu não conseguiria falar dele. Mas quando eu vivo Cristo, eu consigo falar de Cristo. Porque Ele reina em mim. Aleluia. Essa parte da rebeldia, nessa campanha da rebeldia, gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque a nossa geração bastava um olhar de cara feia, que a gente já sabia para onde a gente ia. Não é verdade? A gente saía da sala, a gente se escondia com medo da vara depois. Essa geração nova, misericórdia, é difícil. Tá difícil. Tá difícil porque o inimigo entra, ele entra voraz ali. Esse tal de YouTube, misericórdia, é o tempo todo eu limpando o celular e a mãe pega, dá um tablet, aí você abre o tablet e é um monte de vídeo. E se você não vigiar esses vídeos, é perigosíssimo o que eles estão aprendendo ali. E com isso eles aprendem a rebeldia. A Peppa é um exemplo disso. Porque ela fala assim, papai bobinho. Vai a gente falar papai bobinho. A gente tomava ali uma bolacha. A gente tomava uma bolacha. Agora, hoje em dia, as crianças aprendem a chamar o papai de papai bobinho. E acha isso muito normal. E acha isso muito bom. Não, não é. Nós temos que vigiar, nós temos que orar mesmo. Nós temos que repreender todo espírito de rebeldia. Aleluia. Porque não entra só no adolescente, no jovem, não. Está entrando principalmente nas crianças. Principalmente porque eles são os nossos galhos. Eles são os nossos brotos. Né? E o diabo vai ali e começa a atacar nos nossos brotos. Para quê? Para enfraquecer a nossa fé. Para ir de encontro àquilo que a gente prega. Ele quer que os nossos filhos, que os nossos netos nos envergonhem. Porque a gente está pregando a palavra de Deus, está falando o Evangelho de Cristo e os nossos filhos, nossos netos não estão seguindo a mesma coisa. Não é verdade? Nós temos mesmo que continuar fazendo campanha, fazendo oração, fazendo jejum pela rebeldia, por esse espírito de rebeldia, para ele cair por terra. Porque isso não é de Deus. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar nos nossos lábios espíritos de rebeldia. Quando eu sinto alguém lá em casa meio serelepe, pimpão, eu vou. Eita, o negócio tá ficando feio. Vamos orar aí, camarada. Vamos orar, vamos botar um louvor. Vamos orar que o negócio fica feio. Olha, eu vou ser sincero para você. Já houve vezes, não aqui, mas lá no São Bento, de todos nós, a casa era grande, né? Cada um no seu canto. Aí estava todo mundo estressado. Certa noite, eu acho que na sexta-feira, todo mundo estressado. Aí foi um por cada canto. Aí daqui a pouco começou o meu filho orando no canto, com o Luciano Mateus. Aí daqui a pouco eu já estava no meu quarto, clamando ao Senhor, porque eu estava sentindo que aquilo ali não era normal, gente. A casa estava toda em silêncio. Mas um silêncio, uma coisa macabra mesmo. E nós começamos ali a repreender. E foi um reboliço ali, e foi uma unção naquela noite ali. Foi um despertar pra gente. Aí o pastor começou a orar, a Mariana começou a orar, todo mundo começou a orar.
Foi um despertar para a gente que a gente estava caindo ali e ninguém conseguia ver o que estava acontecendo. O mal estava tomando conta da casa, da gente, e a gente estava definhando ali. Nós estávamos definhando. Até o dia que eu virei para você, eu falei assim, amor, pelo amor de Cristo, me tira dessa casa. Nós saímos da casa antes do previsto. Nós tínhamos mais meses para falar. Falei, entra em acordo lá na casa. Vamos começar a procurar a casa. Começamos a procurar a casa. Aí achamos a casa para comprar. Aí o moço não queria alugar. Aí eu falei, Jesus, eu quero morar lá, tanto lá, senti tanta paz na casa. Aí, vamos orar. E começamos a orar. Aí o dono da casa resolveu. Então tá bom, então você se muda. Olha, pastor, em 15 dias nós nos mudamos de São Bento para cá. Tudo na montana. O pastor fazendo a mudança todinha. Glória a Deus. Mas por que, gente? Aqui eu sinto paz. E lá eu não conseguia sentir paz naquele lugar. Embora morássemos lá, embora o lugar foi consagrado, foi ungido, mas eu não tinha paz naquele lugar. Não tinha. E os meus filhos estavam piorando cada dia mais. E eu não estava feliz com aquilo. Eu falei, Senhor, isso não pode continuar. Bota um ponto final nisso, Senhor. E Ele colocou. Ele colocou. A gente tem que aprender a pedir ao Senhor. A gente tem que ouvir quando o Senhor fala conosco. Porque, como esse leproso, ele viu que Jesus vinha passando e era a única chance dele. O Senhor também é assim. Ele mostra pra gente a chance. A gente tem que agarrar. A gente não pode deixar escapulir. A gente não pode perder para o inimigo. A nossa família é um bem precioso. São os nossos bens preciosos, os nossos filhos. Eu sou presenteada, eu tenho um monte, estou feliz da vida. Só não quero ser igual a Flor de Lis, porque depois ela matou o marido, né? Aí não pode mais. E antigamente eu ficava orgulhosa quando eles falavam assim, Flor de Lis. Eu falei, opa, eu recebo, eu quero ter um monte de filho. Eu falava pro pastor assim, aqui em casa, como é muito grande, 3.000 metros, você faz o seguinte, lá atrás você faz um monte de suíte. Que aí eu vou pegando e vou botando lá. Aí você tá maluca? Aí eu falei, não, amor, a gente vai pegando e vai botando lá. Aí ele, amor, sossega, amor. Você não dá conta nem dos seus? Você quer mais? Falei, não, quando Jesus me der, eu vou pegando. E ele foi me dando. E eu adoro. Te adoro cuidar. É bom demais se sentir útil na vida das pessoas. É bom demais você fazer do que receber. É melhor dar do que receber. É melhor presentear do que receber. É melhor vigiar, né, do que sacrificar. Que nós possamos estar vigilantes em nossas vidas. E tudo, seja em casa, seja no seu local de trabalho, seja no seu local de estudo, seja na rua, no ônibus, no Uber que você pega, vigia, irmãos. Vigia, porque está difícil. Às vezes a gente acaba acarretando, trazendo para a nossa vida um peso que não é nosso. Um peso que não é nosso. Às vezes a gente acha, eu vou fazer aquilo pela tal pessoa. E Deus não quer. Deus fala contigo. Não, filha. Isso aí não é teu, não. Não carrega que não é teu. Devolve, dá para quem de direito. E às vezes a gente tem que abrir mão e devolver. Às vezes a gente, como pastor, como cuidador, às vezes a gente tem que devolver. Toma. A única coisa que eu tenho para entregar é Jesus Cristo. Se você quer Jesus Cristo, pode vir. Mas se você não quer Jesus Cristo, tem mais nada para fazer. Porque a nossa vida, ela é alinhada com Jesus Cristo. Amém? Que possamos estar vigilantes, possamos estar buscando no Senhor forças, energia, força, sabedoria, discernimento. Nós temos que ter muita sabedoria, muito discernimento para espantar esse espírito de depressão e tenta entrar na nossa família. Não vamos deixar o inimigo tomar conta. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.